Boa noite, nós estamos falando da ABRAP Mato Grosso do Sul. Hoje a condução dos trabalhos será com a psicóloga Renata. E vamos começar, né, a segunda parte do livro, Momentos de Saúde e Consciência, e hoje o primeiro capítulo, Aquisição da Consciência. Pode começar, Renata. Tá bom. Então, boa noite a todos. Então, dando continuidade ao estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, de Joana de Ângeles. Hoje nós começamos, então, com o primeiro capítulo da segunda parte, que é a aquisição da consciência. Então, nós iniciamos hoje a nossa fala com relação ao que significa aquisição, né? O ato de conquista, né? Então, assim, Joana, ela vem falar da aquisição da consciência como o ato de conquistar, né? A ação de conquistar a consciência. E sobre essa questão da conquista da consciência, nós achamos também em outros livros, né, principalmente no livro Triunfo Pessoal, da Joana, em que ela fala também sobre... A gente vai ver que as temáticas, algumas, elas vão se repetir, lógico, né, porque elas não são esgotáveis, né, todo esse assunto que Joana traz com bastante propriedade, dentro da psicologia, em especial analítica, dentro de uma visão, né, espiritual, né, da visão espírita, ela traz vários assuntos em abordagens diferentes e com conteúdos mais aprofundados durante várias obras, todas as obras dela. E no livro Triunfo Pessoal, Joana, ela vai falar sobre essa questão da diferença da aquisição da consciência e outras aquisições que nós fizemos ao longo da nossa vida, né, ao longo da nossa trajetória aqui na Terra, né, desde o momento em que, pela primeira vez, nós estivemos aqui dentro da nossa vida de evolução espiritual. Então, Joana, ela diz, né, que a aquisição material, a aquisição intelectual, ela nunca foi e nunca será suficiente para avançar a humanidade, né, para que a humanidade ela consiga progredir, se desenvolver. Por quê? Porque para a humanidade progredir, há uma necessidade de se evoluir moralmente, né? Não só intelectualmente e materialmente. Não tem como progredir o mundo, não tem como o nosso mundo evoluir para algo melhor se não acontecer a aquisição da consciência. Ela diz também, no livro Triunfo Pessoal, que na esfera da matéria, né, nós conseguimos uma caminhada mais sem tanto esforço. Seria uma caminhada mais, vamos dizer que natural, né? Tanto que ela fala no livro Triunfo Pessoal do cérebro triuno, que é uma questão de uma evolução biológica mesmo, né? Nós evoluímos biologicamente até a condição que nós estamos hoje e vamos continuar evoluindo biologicamente até a nossa angelitude, né? Vai tendo... A Denilson toda hora está entrando e saindo, acho que está caindo a internet dela, né? Uhum. Então, ela faz essa diferença, né, sobre essas aquisições. E quanto à questão da aquisição da consciência, ela já necessita de um esforço nosso, comportamental, para que nós possamos ter essa conquista, né? Então, biologicamente, nós vamos evoluindo independente da nossa vontade, porque é um processo natural da evolução das espécies, né? Inclusive falado muito, né, por Darwin, né? O darwinismo ele vem mostrar isso, a evolução das espécies que é ininterrupta. Então isso independente, então a gente vê assim a evolução do corpo, os pelos, o como que a gente foi não precisando mais de algumas coisas, os dentes foram diminuindo, né, do quadrúpede foi para o bípede, né, e assim foram evoluindo, né, as espécies conforme
as experiências foram ficando mais estruturadas, né? E dentro dessas experiências mais estruturadas foi se amoldando o nosso aparelho biológico. Então, isso é uma conquista, mas ela está dentro da conquista material. E, com o tempo, o homem também foi adquirindo formas de se relacionar um com o outro, né? Do primitivismo, do homem das cavernas, ele foi evoluindo na sua capacidade de observação e foi aparecendo o pensamento do pensamento instintivo, do pensamento mágico, foi evoluindo para o pensamento lógico, né? Também o pensamento egocêntrico e assim também foi evoluindo. Mas o que tudo isso tem a ver com a questão da consciência, né? Então, agora a gente vai... Foi, assim, um histórico bem, bem rapidão, porque a gente vai ver isso mais detalhadamente quando a gente entrar no livro Triunfo Pessoal, que isso tudo que eu falei, inclusive sobre o cérebro triuno, Joana vai detalhar, né, mais no livro, quando ela vai falar sobre a consciência no livro Triunfo Pessoal. Então, a gente vai ficar com essas considerações mais filosóficas agora, nesse momento, sobre a questão da aquisição da consciência. Então, vamos começar. Pode passar, Edna. Então, aquisição da consciência, né? A aquisição da consciência, ela é o momento, né? A Joana, ela fala, faz essa conceituação. Ela é o momento da conscientização, isto é, o instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano, né? Então, é um processo longo, né? Demorado, é um processo que exige um esforço para que ele seja alcançado, né? E a gente só vai poder dizer que nós conseguimos ter a conquista da consciência quando realmente conseguirmos discernir as nossas atitudes em certas e erradas de um ponto de vista muito mais amplo do que o social, do que o religioso, né? Porque quando nós pudermos assim ascender, quando nós pudermos realmente compreender de uma forma não intelectual, de uma forma que não é assim cheia de modelos, que Joana vai falar aqui, a gente vai ver, que ela coloca essa questão da não necessidade mais de modelos para que nós possamos pautar as nossas ações e os nossos comportamentos. Só quando isso acontecer é que a gente vai poder realmente dizer que nós tivemos uma aquisição de consciência. Até então é treino. Ela diz bem isso. Até então é treino. Nós treinamos para exercermos a consciência plena. Mas, no momento atual que nós temos de evolução aqui na Terra, isso é algo ainda utópico, vamos dizer assim, para nós. Essa consciência plena nos nossos comportamentos, né, nas nossas ações, até porque quando tem uma ação plena de consciência, é porque os nossos pensamentos também já se modificaram, né? É porque os pensamentos também já estão bem dirigidos com relação à conduta moral, à conduta ética, a questão do direito do outro, do meu direito. Então, não tem aquela coisa assim de eu tenho dúvida, né? É algo muito mais pleno a questão da consciência, é uma certeza interior, é algo assim que é tão pleno que não é vacilante. Eu colocaria no meio quase que assim, no mesmo patamar da fé, né? Assim, eu sei que fazer isso ou aquilo é o melhor a ser feito para mim e para o outro, né? É uma certeza que não tem muita explicação,
né? Porque ela é além da questão da intelectualidade e é além do que aquilo outro dá de lição para mim, né? No caso, do que o outro traz de modelo, né? De eu querer agir conforme um modelo, né? É algo muito transcendente, pelo que eu consegui captar aqui na leitura da Joana. A Fátima quer Bom, falar com você, Renata. Oi, Fátima. Oi, Renata. Tudo bom? Saudade aí de você. Oi, também. Eu estou entendendo assim, Joana está dizendo para a gente que vai chegar um momento, assim eu estou entendendo, que a gente não vai precisar de modelos, certo? Uhum. E a gente aprende com a doutrina espírita, não só com a doutrina espírita, mas eu acredito assim, de uma forma não muito aprofundada, porque eu não conheço. No momento, nessa encarnação, venho me dedicando mais ao estudo e ao conhecimento da doutrina espírita. Mas as demais religiões que se dizem cristãs e têm Cristo, Jesus, como base, também se baseia no modelo de Jesus, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi você explicando o seguinte: esse momento de consciência, quando a gente se remete, no caso da doutrina espírita, nós nos remetemos àquela pergunta, né? Onde estão as leis de Deus? E a resposta na consciência, né? Está na nossa consciência. Então, fica assim, para mim fica bem claro quando eu faço esse link com desculpa, os postulados da doutrina, porque é uma questão de tempo mesmo, né? Se a gente teve Darwin nos explicando lá atrás a evolução, né? Do homem e tal, do animal, a gente tem na Gênesis, na doutrina espírita também uma explicação também semelhante, né? Como é? Do átomo ao arcanjo, essas coisas que a gente já viu e ainda não aprendeu, no meu caso, assim, não aprendeu, não está muito sedimentado esse estudo. Mas linkando aí com Joana, é um reforço, é mais um reforço para a ideia de que a gente tem, que é só uma questão de tempo, né? Esse dia mesmo eu estava conversando com que eu fraturei o pé e comecei a fazer fisioterapia. E ao meu lado ficou uma fisioterapeuta também. Então, fatalmente, a gente começou a conversar e tal, e acabamos, assim, nos identificando com muitos assuntos. Dentre eles, esse aí, ela disse assim para mim, você sabe, você que gosta da doutrina espírita, segue, eu já comecei a seguir, aí já abandonei, fui para o outro lado, de uma terapia mais, assim, enfim, ela foi falando. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais de palavras para se comunicar, só através do pensamento. Isso está lá também no Livro dos Espíritos. Então, isso é um traço, né, bem claro de evolução, né, gente? A gente já comentou isso aqui algumas vezes aqui, né, no nosso estudo também, né? As palavras, já dizia o Shakespeare, né? O vento leva e os exemplos arrastam. Né? Então, eu acho que essas questões morais, uma vez a gente tendo resolvido maior parte delas, que se referem ao nosso comportamento como um todo, né? Aquele comportamento moral e ético que faz com que eu entenda que é meu dever, né? É meu dever, se eu quero estar bem, é o meu dever também proporcionar o bem para o outro. Então, é tudo uma questão ética e moral mesmo, vai acabar mesmo nessa máxima, né, que você começou a dizer. Eu não sei se eu me fiz entender por vocês, mas eu gosto quando a gente pega em Joana, né, uma síntese, né, de que acaba tudo nas questões éticas e morais do ser humano quando a temática é evolução, né? Entendeu? Certo. Entendi, sim. Obrigada, Fátima. Nada, obrigada a você. É bom a gente começar a praticar essa com a gente mesmo, para a gente abaixar níveis de ansiedade, né, de aceitação, né, não procurar brigar menos, né, com as pessoas que estão
a nossa convivência e a gente na delas, né? Enfim. Então, assim, dando continuidade aqui, aí Joana, então, ela continua, né, dizendo que essa aquisição da consciência, ela é um efeito natural do processo evolutivo. Essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos, como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Então, assim, você vê que assim, são polos opostos, né? São situações extremas, né? O bem e o mal. Eu arrisco dizer, nesse momento do nosso processo evolutivo, a gente vive um momento grave, muito grave, nessa questão de entendimento do bem e do mal, do certo e do errado, né? Do lícito e do ilícito, né? A gente vive assim dentro dessas polarizações sociais, dentro dessas polarizações ideológicas, econômicas. A gente vive realmente um momento muito grave em que nos é cobrado tudo aquilo que nos foi dado de entendimento até o presente momento, através de toda a história da humanidade, sobre onde está, nesse momento, a nossa capacidade de compreensão, né? Porque a gente vê noções de bem e mal dentro daquilo que nós podemos entender, muito equivocadas, né? Muito a gente percebe que dentro de uma construção muito sombria ainda, né? Todos esses extremos, né? O bem e o mal, né? O que é ser bom? O que é ser mal na nossa sociedade? E o que é certo e o que é errado? A construção social e coletiva, ela é feita através dos equívocos pessoais, né? Dos equívocos pessoais que se unem e que têm o acréscimo do poder, e daí se criam os paradigmas do que é bom e do que é ruim, né? Então, a gente vive essa dicotomia diariamente na nossa vida. Então, acho que viver nesse mundo, ainda mais nesse momento que a gente passa agora, em que somos levados a perceber que o meu direito, o meu bem viver, ele depende do bem viver do outro, né? Eu acho assim que a pandemia ela veio mostrar muito isso para a gente, né? Que assim, se eu não me cuido, eu fico doente e também adoeço o outro. Então, é uma necessidade coletiva que a gente tem nesse momento, né, um do outro, de uma forma muito, muito profunda, né? Vai muito além de adoecer, né? Vai muito além. É bem essa questão mesmo de como anda a nossa construção interna, né? Do que é certo, do que é errado, do que é bom para mim, do que é bom para o outro. É um momento bem interessante esse que a gente vive, para não dizer que ele está bem difícil, né? É um momento social muito difícil para todos nós. Então, continuando, né, aqui, aí Joana ela diz na continuação o seguinte, né? Que trabalhando dados não palpáveis, saberás selecionar os fenômenos existenciais e as ocorrências, tornando tuas diretrizes de segurança aquelas que proporcionam bem-estar, harmonia, progresso moral, tranquilidade. Então, aqui é interessante que Joana ela começa a fazer assim, trabalhando dados não palpáveis, quer dizer, dados que não são
materiais, né, que não tem como você mensurar, né, quantificar, eles não são da área do concreto, do visto, né? Esses dados que nós trabalhamos, que nós temos que trabalhar para saber selecionar esses fenômenos existenciais e as ocorrências, eles são do plano do subjetivo, né? Eles são do plano do não material, eles são do plano da energia, eles são do plano dos sentidos, né? Aquilo que a gente consegue sentir, aquilo que a gente consegue enxergar, né? Mas não com os olhos materiais, mas com os olhos da alma. É nesse aspecto, quando nós chegarmos nesse processo de seleção, é que nós vamos tornar mais seguros, né? Teremos diretrizes mais seguras para conseguir ter essa promoção, né, de bem-estar, de progresso moral e tranquilidade. Então, nesse parágrafo aqui, eu lembrei muito dos tipos psicológicos de Jung, né, em que ele seleciona ali umas formas de observação de mundo e de internalização e de expressão psíquica, né? Os introvertidos, extrovertidos, né? As funções auxiliares, sentimento, sensação, pensamento, intuição. Então, aqui acho que Joana ela fala muito dessa nossa evolução dentro dessas perspectivas de estrutura psíquica, né? O como nós conseguimos nos sentir e sentir o outro, né? O como que nós conseguimos perceber intuitivamente esse mundo que a gente vive, quando a gente começar a perceber a nossa produção subjetiva. E eu, como grande fã, né, dos conteúdos dos sonhos que eu sou, então eu diria até, colocaria aqui, quando a gente conseguir trabalhar dados não palpáveis, e é que eu colocaria a questão das nossas produções diárias e noturnas, dos nossos sonhos, quando a gente conseguir entender o que se passa no nosso mundo interno, né? Quando o nosso mergulho no autoconhecimento, ele realmente for não só quantitativo, como qualitativo, né? Não é só quantas vezes eu consigo anotar os meus sonhos, mas sim quantas vezes eu consigo entender a profundidade deles e o que esse mundo interno está querendo me mostrar, não só a meu respeito, mas também como também da coletividade, né? Então, esse parágrafo aqui da Joana, mesmo ele sendo um parágrafo de só 4 linhas, eu entendi um mundo de coisas aí nesse parágrafo da Joana, e eu acho que ainda é além daquilo que eu consegui entender aqui nesse parágrafo, né? De tão profundo quando ela fala isso, do trabalhando dados não palpáveis, né? Então, é algo realmente que chega a ser até enigmático, né? A forma como ela coloca essa questão. Posso dizer alguma coisa mais que está pulando aqui, gente, por favor. Pode falar, Fátima. Ai, Renatinha. Se alguém mais quiser. Renatinha, eu acho que Joana está sendo bem clara aí, nos colocando de frente para a base da doutrina espírita, né? É prestar atenção no invisível, né? No que a gente olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Uhum. Sonhos, para mim, sonhos, você falou em sonhos. Gente, eu sabia que uma hora a gente ia conseguir chegar até aqui ao Rio e começar a visitar a parentela, né? A gente quase 2 anos longe e tal. E um mês, mais ou menos, antes, eu vim para cá em outubro. Meu marido veio e voltou, está fazendo exame, tratamento em Campo Grande, voltou novamente para cá. Eu tive um sonho com a minha madrasta. Aí a minha madrasta, eu perdi a comunicação com os parentes que estão com ela, 37 sobrinhos, 12 irmãos, já morreram bastante, mais da metade. E a última vez que eu estive com a minha madrasta foi 1 ano antes de começar a pandemia. E os telefones que eu peguei de contato, voltando para Campo Grande, eu cheguei em Campo Grande e não conseguia falar com nenhum dos 3 contatos. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? É para perder a comunicação?
Não é possível, 3 telefones de 3 sobrinhos diferentes e nenhum, não. Aí já estava me conformando assim, bom, agora só quando eu voltar no Rio, que eu vou tentar ver se eu encontro novamente a minha madrasta. E assim fiz. No mês que chegamos aqui, eu pedi meu filho para nos levar, que é bem longe de onde a gente mora, aqui no Rio, né? Só que o sonho foi tentar resumir esse sonho. Esse sonho foi a minha madrasta, num lugar assim bonito, mas assim um lugar de muito espaço. E eu estava indo de encontro a uma pessoa e era ela que se aproximava de mim, uma espécie de carrinho de mão, empurrando assim, e foi chegando cada vez mais perto. E quando eu cheguei perto dela, eu me admirei e falei: Nossa, você está aqui? Aí ela falou assim: Eu estou, mas olha só, aqui tem muito trabalho, a gente tem que trabalhar muito. Olha só, eu estou precisando agora levar essa pessoa aqui. Aí, quando eu olho para o carrinho de mão, era um corpo esquálido, assim, magérrimo, como a minha madrasta sempre foi, com os olhos assim saltando, né? Quase esquelético, quase todo esquelético. E aí eu olhei para aquele corpo ali no carrinho e levantei a cabeça. Quando eu ergui a cabeça, assim, eu já estava acordando do sonho. E aí, ela dizia assim, chegou a dizer para mim, eu tenho que carregar, agora essa é a minha parte, é que me compete, eu só tenho que carregar agora. Gente, cheguei aqui, consegui, junto com a minha família aqui, localizar novamente a minha madrasta, fomos lá, estava no mesmo lugar, está completamente tomada pelo Alzheimer, não reconhece mais ninguém, e era a imagem idêntica dela no meu sonho, naquele carrinho de mão. E eu interpretei assim, agora eu só estou carregando isso aqui. O que eu interpretei, gente? Ela agora está carregando o próprio corpo, sem uma consciência, porque está com mal de Alzheimer, porém, muito bem tratada, bonitinha. Um dia eu mostro para vocês a foto dela. Eu interpretei assim, quer dizer, esses sonhos, esses elos de ligação que a gente tem, essas oportunidades que a gente tem de desprendimento e nos auxiliar na nossa vida cotidiana, é um achado, né? É uma preciosidade a gente ter essa ferramenta como nos auxiliando, né? Era isso que eu queria pontuar. Obrigada pela oportunidade. Continuar, então. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. Tá, então, continuando. Falando sobre essa consciência, né? Que a Joana diz, que ela não é de natureza intelectual. A atividade dos mecanismos cerebrais é a força que os propele, porque nascidas nas experiências evolutivas, a exteriorizar-se em forma de ações. Né? Então, assim, essa consciência não é o quanto eu conheço do fenômeno da consciência, mas é o quanto eu consigo internalizar isso e se transformar em ação. É interessante que a gente vai percebendo isso em coisas pequenas, é claro, né? Porque tudo é assim, essa aquisição da consciência, ela vem de coisas bem pequenininhas até ela se tornar atitudes grandes, né? Mas, assim, eu percebo assim, né? Aí uma construção minha. Por exemplo, o quanto hoje eu, assim, quanto eu sou incapaz de jogar um papel na rua, por exemplo. Às vezes eu tô com o papel na mão e eu falo, vou jogar aqui nesse cantinho, mas tem algo que é forte que diz isso não é certo, né? E é algo assim, é tão forte ao ponto de você continuar com aquele negócio na mão até ter aonde você depositar ele, né? Tamanha a incapacidade de fazer isso. Então, aí eu me peguei tendo esse tipo de ação, assim, falei assim, nossa, mas assim, aquela coisa de fazer
fazer mesmo quando ninguém está vendo? Ah, mas ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo, né? Não tem problema deixar aqui no cantinho, né? Amanhã o lixeiro vai passar e vai pegar mesmo, não tem problema nenhum. Mas é a questão de que, gente, se cobra tanto, né, a atitude coletiva de cada um colaborar, né, com a sua parte, né, na limpeza da sua cidade, da casa do outro e tudo. Então não tem por que ter mais esse tipo de comportamento. Então, assim, essas coisinhas pequenas, porque isso é uma coisa assim, é menos que o primeiro degrau, vamos dizer assim, da aquisição da consciência, né? É menos que o primeiro degrau, mas é algo que não se consegue fazer mais, porque aquilo é internalizado como algo que não contribui com o bem-estar da coletividade, né? Então, seria essa questão que não é intelectual, é de modificação mesmo, de exteriorização da ação. E não precisa ter ninguém olhando e nem ninguém vigiando e dizendo assim, o que você fez está errado, vai lá, volta e pega o papel que você jogou no chão. Ô, Renata. Não, porque não tem medo de que o outro veja, porque você é incapaz de fazer mesmo. Oi, Maria. Renata, e eu estou ficando mais radical, eu já fiquei mais radical do que isso. Eu não dou conta de ver lixo na rua. Eu saio catando lixo da rua. Gente, eu não consigo passar em qualquer rua e ver uma latinha no chão sem pegar a latinha e pôr no lixo mais próximo. Porque, assim, eu já faço isso tanto. Eu ia para a faculdade de manhã cedo, levava 3 saquinhos de lixo, ia caminhando, e catando todos os lixos da rua, enchia o saquinho e punhando. Porque isso está tão internalizado de mim que é assim, tudo bem que o outro jogou fora, entendeu? Mas eu posso pegar também o lixo, né? Então, assim, não é só eu não jogar, eu também posso pegar. E aí eu comecei a observar que quando eu pego o lixo, no dia seguinte, quando eu passo lá, o lixo não está mais. E quando eu não pego o lixo, eu vou passar lá hoje, amanhã, 3, 4 dias, o lixo está no mesmo lugar. Uhum. Né? Então, para mim, essa coisa, você deu como exemplo, e eu achei graça aqui, porque eu falei, nossa, eu já estou mais radical ainda. Eu não dou conta de passar por um pedaço de plástico no chão, ou um pedaço de papel, não sei o quê, e não consegui pegar ele e falar assim, olha, eu vou pôr na lixeira ali, né? E aí as pessoas, às vezes, até me questionam, mas está pegando um lixo na mão, que essa época de pandemia, mas assim... eu faço. Depois lava a mão. Depois lava a mão, mas para mim é menos grave do que eu. Imagina que eu vou passar na minha rua, lá na quadra de cima, vou ver um lixo no chão e não vou pegar. Não consigo, já acho que também já virou até toque isso aí, sabe? É exatamente isso, a gente não dá conta mais de conviver com o lixo na rua. Não é, né? Não dou mais conta de conviver com isso, já é impossível, né? Então, assim, realmente é uma aquisição de consciência, né? De que Então, vamos dizer assim, que são os primeiros degraus, né? A gente está pelas partes, assim... materiais, né? Pequenininhas. Básicas, isso. Ela vai falar, inclusive, sobre isso. Então, aí, Joana, ela continua dizendo assim, que encontramos-la em pessoas incultas intelectualmente e ausentes em outras, portadoras de conhecimentos acadêmicos, né? Então, ela é independente da intelectualidade, né? Se analisarmos a conduta de um especialista em problemas respiratórios, que conhece intelectualmente os danos provocados pelo tabagismo, pelo alcoolismo e por outras drogas adictas, e que, apesar disso, usa ele próprio, qualquer um desses flagelos, eis que ainda não logrou a conquista da consciência. Os seus dados culturais são frágeis, de tal forma que não dispõe de valor para fomentar uma conduta saudável. Tá? Então, isso é uma questão assim que também não nos compete o julgamento do certo e errado, porque a conquista, a aquisição da consciência, ela cada um empreende
o tempo e o esforço que detém naquele momento, né? Então, a gente pode achar, assim, um absurdo, mas como esse exemplo aqui, né, que Joana diz, né? O médico de especialista em problemas respiratórios que fuma, que bebe, que usa drogas e tudo, como se ele sabe diariamente no seu consultório, né, o quanto que isso traz de problema. Só que é ainda irracional essa questão. Se vive na questão material da temática, né? E ainda se está dentro de um pensamento próximo ao primitivo, que é o pensamento mágico, que é aquele de acreditar que tudo isso não vai acontecer comigo, acontece com o outro, né? Não chegou nem no pensamento lógico ainda, né? Esse comportamento, você vê, de condutas de pessoas intelectuais, né? Ainda está no pensamento mágico. Por quê? Porque pela lógica, se tivesse um pensamento lógico, ia ser lógico que se eu continuo fumando, usando coisas que agridem o meu sistema respiratório, a porcentagem de eu vir a desenvolver um problema respiratório é alto. Então, vou diminuir. Mas não, o pensamento ele é mágico, né? Bem do homem primitivo ainda, que é aquela coisa assim, de olhar para o trovão e achar que aquele ali é um Deus, que se eu não colocar como é que é o nome? Uma oferenda, né? Para o Deus trovão, ele vai jogar um raio na minha cabeça e vai me matar, né? Então, aí fica aquela coisa do pensamento mágico, né? De que eu serei o sortudo ou a sortuda, que não irá acontecer nada comigo, porque, né, eu faço uma barganha com Deus todos os domingos na igreja, no templo, sei lá onde, em que eu vou lá e fico kit com Deus, porque eu vou tomar o meu passe ou eu vou fazer a minha oração no templo, e aí aquilo que eu fiz de errado durante a semana está pago. Né? Então, aí existe uma barganha, né? Que é a questão do pensamento mágico, e que ainda não tem nada de consciência nisso, né? É algo realmente bem anterior à conquista da consciência. E aí, Joana, né? Ela diz assim: por extensão, a pessoa que se permite o crime de aborto sob falsos argumentos legais ou de direitos que se faculta, assim como todos aqueles que o estimulam ou o executam, incidem na mesma ausência de consciência, comportando-se sob a ação do instinto e, às vezes, da astúcia, da acomodação, mascaradas de inteligência. Então, aí, Joana, ela vem falar sobre essa questão, né, também do aborto, sob questão legal, então seria o certo, né, de se fazer, né, dentro de muitos países que se tem a questão da legalidade do aborto. Aí a gente fala, nessa questão, traz o quê? Na aquisição da consciência, de quando começa a vida, da questão da responsabilidade, né, com não só o próprio corpo, mas o corpo do outro, né, que no caso da gravidez é o corpo do outro, né, é o outro ser que existe, teria-se, mesmo com uma pretensa legalidade, o poder, né, de interrupção, na aquisição da consciência, isso, na conquista da consciência, isso não se faz, não porque é pecado, não porque eu vou estar ficando obsediada, né? Eu não faço porque eu tenho medo de ser obsediada, né? Eu não faço porque o meu líder religioso diz que se eu fizer isso eu vou queimar
no inferno, né? Ou, eu não faço porque senão eu vou ser presa, né? Isso na conquista da consciência é algo natural. Não se tem questionamento sobre o meu direito sobre o corpo do outro, né? Que não é, aí a gente não fala nem a questão do direito, a questão do próprio corpo, né? Porque é um corpo dentro de outro corpo, né? Então, assim, nessa questão da consciência, é algo que suplanta essa questão, né? E também a consciência, ela é acima de dogmas religiosos, né? Ele é algo muito maior, porque é uma imersão da pessoa dentro, é uma imersão do ser dentro de leis maiores, né? Essa questão da conquista mesmo, de eu entender o meu papel dentro da coletividade, né? O meu direito dentro do direito dos outros também, né? Então, é algo muito além de saber de que é certo e errado. É eu realmente perceber e sentir que os meus direitos e os meus deveres são tais que eu não possa exercer, né, um poder sobre o outro. Então, essa é mais um exemplo, né, que Joana traz aqui. E aí ela diz assim: outros indivíduos, não obstante sem conhecimento intelectual, possuem lucidez para agir diante dos desafios da existência, elegendo o comportamento não agressivo e digno, mesmo que a contributo de sacrifício. Então, aqui, mais uma vez, né, ela vem dizer que a consciência independe de estruturas sociais e legais de contenção de comportamento. Inclusive, no processo de conquista da consciência, na nossa evolução, tirar o cerceamento legal, ele é um ato educativo do ser, né? Porque aí, sim, se tem um maior investimento do ser para desenvolver o seu processo de conquista da consciência. Tirar o cerceamento, né? Tirar os freios legais, vamos dizer assim, né? Retirar os freios legais. Em algum momento da humanidade, que eu não sei quando, né, vai ser, não faço a mínima ideia, eu creio que isso vai acontecer até para realmente alavancar esse processo de conquista da consciência, né? Porque se há uma sociedade, ela só não faz porque ela vai ser punida, então isso ainda é a necessidade da repressão, né? E em algum momento do desenvolvimento dessa nossa humanidade, isso vai ter que ser retirado para poder realmente desenvolver a consciência individual e também a consciência coletiva. Nós não podemos viver durante alguma coisa assim muito, muito longa sob pressão legal, né? Nós temos que evoluir no nosso quesito de consciência. E para isso nós vamos lançar mão de tudo que nós tivemos até o momento de recursos, experiências, né? Que vão nos dar essa plenitude de consciência diante das nossas próprias ações, né? E há de chegar um dia em que cada um vai ter que responder na Terra, né? Na Terra, sobre seus com relação aos seus próprios atos, sem necessidade de tantos aparatos legais de cerceamento, né? Há de se chegar esse ponto um dia, né? O quando, aí a gente não sabe,
Então, aí Joana diz, né, que o esforço para adquirir hábitos saudáveis conduz à conscientização dos deveres e às responsabilidades pertinentes à vida. Então, aqui é aquele momento em que Joana diz, né, que essa aquisição da consciência, ela depende de um esforço, que é diferente da aquisição da nossa conquista, né, da nossa evolução orgânica, que ela vai se constituindo naturalmente com o tempo, assim como a evolução das espécies, né? A aquisição da consciência, ela vai depender de esforço, né? Nós temos que estar focados em tentar entender o nosso mundo interno e o mundo em qual nós vivemos, a fim de realmente poder adquirir hábitos novos, mais saudáveis, né, e mais conscientes na nossa convivência coletiva. Então, aí, Joana, ela diz, né, que somos herdeiro de si mesmo, das experiências transatas, né, das experiências passadas. O ser evolui por etapas, adquirindo novos recursos, corrigindo erros anteriores, somando conquistas, jamais retrocede nesse processo, mesmo quando aparentemente reencarna dentro das paredes de atividades limitadoras que bloqueiam o corpo, a mente ou a emoção, gerando tormentos. Os logros evolutivos permanecem adormecidos para futuros cometimentos quando assomarão lúcidos. Então, assim, é um desenvolvimento paulatino, né? Das conquistas mais simples, das conquistas comuns, até as conquistas maiores. Ô, Rê, aqui eu tenho uma dúvida que anda me... Andréia. Sou eu mesma, que anda me fritando os miolos. Porque, assim, eu comecei a atender em psicoterapia há pouco, né? Aham. E aí, o que eu tenho visto é assim, a mãe era depressiva, a família era ansiosa, vamos resumir assim, tinha transtorno de humor, aí tem filhinhos, educam seus filhinhos, e os filhinhos vêm também tudo com transtorno de humor. E aí vem os desvios de caráter, os desvios de personalidade, tios que abusam dos sobrinhos, abusam sexualmente, bom, enfim, né? O que a gente vê assim nas histórias das pessoas. E isso tá me tirando o sono, tá me deixando assim incomodada com... Será que não é um desperdício, não vou dizer um desperdício, mas vamos dizer assim, uma lentidão nesse progresso, ter famílias desajustadas e os filhos nascerem, sabe, ser fruto desse desajuste emocional? Você tá me entendendo? O que tá me incomodando? Mas aí você parte do pressuposto que todos os filhos de pessoas desajustadas também serão desajustadas, é isso? Vamos dizer assim, tem uma chance de ser desajustado, ou você aprende, né, com esse desajuste de comportamento. Uhum. E mesmo que a gente tenha a evolução, mesmo que lentamente, que é o que você está falando aqui, mas será que... Bom, sei lá. Você entendeu meu incômodo? Eu não entendi a questão do desperdício. Desperdício de quê, Andréia? Da velocidade do progresso. Não é bem um desperdício, mas é o que você está falando aqui, que onde que está aqui, ó? Que a gente reencarna dentro de paredes das enfermidades limitadoras. Uhum. E que mesmo dentro dessas enfermidades limitadoras tem o progresso, mesmo que lento, né? Sim. Sim. Mas a gente vem de um processo... Inclusive, eu estava assistindo uns vídeos que não são bem espíritas, são espiritualistas, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto de entender o ponto de vista além da caixinha que
que eu me meti, né? Eu até... Travou. Travou. Caiu? Deu uma travada aí, não sei se ela retorna. Ah, foi o dela que travou, né? Foi o dela. Ah, então tá bom. Acho que a internet lá da casa dela deve estar... A Renata está entrando no... Ô, Edna, Oi. aproveitando um pouquinho que, enquanto espera a Renata voltar, a respeito do que a Oi, Andréia está dizendo, eu estava pensando esses dias, porque eu também tenho acompanhado uma situação e que dá a impressão que todas as pessoas daquele meio vão ter o mesmo destino por conta desses desajustes sociais e familiares que acontecem ali. Só que aí a gente fica se perguntando, até que ponto? Porque a gente sabe que ninguém nasce no endereço errado, na família errada, né? Mas fica um pontinho de interrogação. Isso faz parte da evolução de cada ser, claro. É uma experiência que cada indivíduo vai ter que passar ali para o aprendizado e o crescimento dele, mas dá a impressão que fica meio limitado. Não sei se é isso que a Andréia está dizendo. Fica limitado meu naquela desconforto. situação. Meu desconforto tá aí mesmo, né? Você pegou bem, assim, a minha angústia que eu tenho vivido ultimamente, que fica uma limitação. E eu vejo, assim, também que alguns pontos, por exemplo, não vieram de vidas passadas, né? Esse desajuste foi aprendido nessa vida e passa a ser algo dessa vida que precisa ser superado. E aí eu me peguei perguntando assim, mas meu Deus do céu, né? Tudo bem que tudo progride, que tudo leva a um crescimento, tudo é aprendizado e que a gente fica melhor com o fogo do cadinho ali, lapidando a gente. Mas, pelo amor de Deus, será que não seria mais fácil se a pessoa nascesse numa família um pouco mais ajustada emocionalmente e aí deslanchasse, sabe? Porque, assim, quanto tempo que passou na busca de um equilíbrio, de um transtorno de humor, né, de um transtorno emocional, para conseguir sair do outro lado. É isso que anda me incomodando, sabe? Não é que eu não acredito na justiça divina, que não é nada disso que está se Andréia. Mas aí, então, assim, aí eu vou usar uma frase da Joana até para responder isso aí que você falou. Esse incômodo, né, que você sente pensando assim, nossa, mas não seria melhor que tivesse nascido, né, numa família que pudesse dar melhores condições emocionais para essa criatura poder desenvolver? E a gente só saberia disso se nós detivéssemos o conhecimento de toda a trajetória desse espírito. Tá travando. Né? Então, a minha internet está travando? Eu estou ouvindo bem. Renata. Andréia, eu ouvi bem. Não, Renata. Oi? É a sua internet, Andréia. Todo mundo está me ouvindo? Não, estou ouvindo, Renata. É a minha internet? É a sua então, Andréia. Então, peraí que eu vou mudar ela. Pronto, mudei, porque eu não entendi nada do que você falou. Então, eu estava falando aqui, que eu vou te responder com uma outra frase da Joana, que ela diz que nós só vamos poder ter capacidade de entendimento e até de julgamento com relação ao porquê da vida de alguém se nós detivermos o conhecimento de toda a trajetória desse espírito. Porque é na trajetória dessa criatura que nasceu ali que está a razão de estar ali. E nós não temos o conhecimento de toda a trajetória dessa alma. Então, por nós não termos o conhecimento de tudo, nós não é algo que não dá para a gente
partir para esse tipo de De pensamento, questionamento, se de podia ter questionamento nascido do em outro porquê buraco. que essa criatura está ali, entende? Será que não seria melhor isso ou aquilo? Então, assim, para fazer esse julgamento, a gente precisava entender toda a história desse espírito e a gente não tem como acessar isso. Né? Se nem ele tem, imagina a gente. Essa resposta está na história dele. E é uma história que a gente não conhece. E é uma questão do ritmo dele também, né? Porque às vezes a gente quer apressar que essa história acontecesse, que essa evolução acontecesse no nosso tempo, nesse tempo agora. E às vezes ele está num outro tempo, né? Esse tempo de amadurecimento dele é diferente do nosso tempo de amadurecimento, né? Então, é Olha provável só, que realmente leve um pouco mais de tempo, né? Para chegar É, aí. porque assim, o que eu tenho, que tem me incomodado, que assim, vamos supor assim, pai deprimido, que tem lá os erros cognitivos, os comportamentos, ele começa a educar os seus filhos dentro da moral, não se discute isso, mas com os mesmos erros cognitivos, com o mesmo erro de comportamento. Se a gente for traduzir assim para o nosso linguajar, quem é orgulhoso ensina seu filho a ser orgulhoso também. Ah, não vai lá falar com o fulano porque onde já se viu, não sei o que, aquelas manifestações do orgulho. E a gente passa como um valor para o nosso filho, né? Então é isso que está me incomodando, já que e a aula falou assim que a gente ainda depende dos modelos para poder construir a nossa moral, e os nossos modelos estão tanto quanto com defeitos. Gente, como que a gente... Entendeu? não, assim, é pelo contrário, né? A gente vai ver aqui que Joana diz que nós temos que não precisar de modelos. Ah, sim, Não precisar de modelos, exatamente. Não Então, ou precisar de seja, modelos. ainda temos chance de fugir desses padrões defeituosos. Exatamente, exatamente. Olha só o que Joana traz nesse próximo slide, né? Ela diz assim, olha, que a aquisição da consciência é desafio da vida, que merece exame, consideração e trabalho. Aí ela diz, a tua existência terrena pode ser considerada uma empresa que deves dirigir de forma segura e mais cuidadosa possível. Então, olha só, né? O quanto que é uma questão de observação não material da nossa vida. Olha, tem um filme, gente, tem um filme que eu não me lembro o nome, mas esse filme eu achei ele muito interessante. É um filme em que é de ficção, assim, né? Que assim, em que o moço lá ele descobre um acelerador de tempo. Uhum. E aí ele descobre assim que pelo controle remoto ele pode acelerar o tempo e passar para frente. E aí ele começa a acelerar a vida dele, por exemplo, o namoro dele, né? Na parte em que a namorada vai lá para conversar, né, para ter aquele blá 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 blá, ele pulava. Ele acelerava e já passava para a parte dos beijos. Ele pulava toda essa parte. Né? Na parte do trabalho, ele ia pulando. Assim, ele ia pulando, né? Pelo controle remoto, ele ia pulando, várias coisas ele já acelerava. E aí, quando ele chegou lá num determinado momento, como ele acelerou tanto a vida dele maquinalmente, né? De forma automática, né? Automaticamente, para ele pegar só a parte boa que ele gostava do viver, né? Das experiências, ele chegou a uma idade madura vazia. Ele não tinha o que lembrar, ele não tinha tido aquisição de experiências que pudessem trazer para a vida dele algo mais profundo, né? Ele se viu passando o tempo, né, através desse controle remoto, né, automático, para viver só a parte boa. Ele chegou lá na frente e aí ele viu que o que ficou para trás
não teve aquisição nenhuma de maturidade para ele. É, E não aí ele começa a desenvolveu fazer... musculatura, né? Aí ele teve que fazer o caminho de volta para trás para poder aprender tudo aquilo que ele pulou. Né? Então, esse filme, ele me fez pensar sobre essa questão da aquisição da consciência, né? Em que o viver automático, pensando só na aquisição material, intelectual, nos faz ter pouca bagagem para essa aquisição da consciência, porque a gente não para analisar aquilo que a Joana falou ali naquele parágrafo, né? De que são dados não palpáveis, né? Então, nos torna pessoas no tempo mais realmente vazia. Aí vem aquela questão do vazio, né? Do vazio existencial. Mas eu tive olhos de ver, ouvidos de ouvir, eu vivi só o automático, né? Vivi só aquilo que a sociedade me empurrou para ver, para observar. Aí vem a fase dos questionamentos, né? Bom, mas voltando E ela aqui... falou, né, que a consciência só se desenvolve com esse discernimento, né? Esse questionamento. Sim. O autoquestionamento o tempo todo, né? Tanto que... Bom, ela vai falar aqui mais para frente, não vou adiantar. Então vai. Assim, então ela continua aqui dizendo o seguinte... Aí ela vem dando, né, algumas dicas sobre essa questão da aquisição da consciência, né? Ela diz: terás que trabalhar dados concretos e outros mais abstratos na área da programação das atividades, a fim de conseguires êxito. Todo empenho e devotamento se transformarão em mecanismos de lucro, a que sempre poderás recorrer durante as situações difíceis. Então, é aquela história fictícia do filme, né? Como ele passou, né, por todas aquelas... Ele adiantou o tempo em todas aquelas experiências que dariam suporte emocional para ele e viveu só o que lhe dava prazer. Quando chegou no momento de maturidade, ele precisava dessas aquisições das situações difíceis para poder ter o quê? Para poder ter força emocional. E aí ele não teve, porque ele pulou Como chama o todas essas filme? experiências. Eu não sei, eu não lembro, eu vou tentar pesquisar. Tá. Aí eu posto para vocês, vou dar uma olhadinha, ver se eu consigo achar o nome. Mas agora não me recordo, mas é um filme bem, bem, bem interessante, assim, do ponto de vista da análise comportamental, né, do ser humano. Porque é uma ficção, mas que subjetivamente é o que a gente acaba fazendo e buscando, né? Na nossa vida, se a gente não tiver um pouquinho mais desperto. E aí, continuando, né? Então, Joana diz assim: algumas breves regras ajudar-te-ão no desempenho do empreendimento, tais como administrar os seus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos sofrem. Evita eleger homens modelos para seguires. Viu, Andréia, aqui? Né? Evita eleger homens modelos para seguires. Por quê? Porque todos estão na mesma condição que a tua. Sim. Né? De falibilidade. Então, se eu elejo modelo, eu vou me tornar uma pessoa suscetível ao erro do outro. Sim, acho que aqui matou minha inquietação, porque era isso que eu estava presa. Gente, mas o filho fica copiando a mãe é desajustada, aí o filho está desajustado, e aí tem outro netinho, o netinho vem desajustado, e esse desajuste vai perpetuar. Falei, mas qual que é o sentido disso? Mas agora matou aqui a charada. Então, é bem por aí. E esses modelos são em tudo, né? É lógico que a gente precisa de alguns parâmetros, mas isso é numa determinada fase da vida, né? Por exemplo, na infância, né? Na adolescência, mas a vida adulta, ela é para nós nos distanciarmos dos modelos e nos tornarmos mais maduros e mais conscientes da nossa forma de ação, né? Então, se nós continuamos necessitando de modelos aos quais temos que seguir rigidamente
né? Acreditando que o que a pessoa faz ou fala é regra de atitude, olha, nós estamos ainda bem distantes da aquisição da consciência, porque a aquisição da consciência, ela é uma autonomia, né? É um caminho mais autônomo no livre pensar e livre agir. E para eu ter esse livre pensar e livre agir, eu preciso entender o como eu percebo, né? E sinto o mundo em qual eu vivo, tanto o meu mundo interno quanto o mundo externo também. E aí, então, Fechou. e aí, então, continuando, né, ela diz assim, concede-te... Ué? Eles também são Eles também... são vulneráveis. Sim. Da questão dos modelos, né? Eles também são vulneráveis às injunções que experimentas. E, às vezes, comprometem-se, o que, de maneira alguma, deve constituir desestímulo. Concede-te maior dose de confiança nos teus valores, honrando-te com o esforço para melhorar sempre e sem desânimo. Então, olha o complemento, né, que Joana dá com relação a essa questão de eleger homens modelo, né? Às vezes a gente se mete numas ciladas do tipo de envolvimento nessa questão da necessidade, né, de eleger essas situações modelo, pessoas modelo, grupos modelo, e isso acaba sendo, na verdade, um problema para a nossa evolução, porque causa um enredamento psíquico, né? E a gente sabe que esse enredamento psíquico, ele, inclusive, é a base para muitas disfunções psicológicas, porque muitos transtornos, disfunções psicológicas que vão do sutil até o mais grave, que é a questão de influenciabilidade, né? De ser influenciável ao que o outro diz, né? Porque o que a pessoa diz, ela vai estar sempre de acordo com a verdade. Então, aí eu assimilo aquilo como verdade, sem questionamento, sem usar de uma autocrítica, e aí isso realmente vai começando a dar uns processos emocionais que podem até virar patológico. Só que esse é um dos piores processos que tem, porque a pessoa não sente que ela está sendo envolvida dentro desse processo patológico de eleição de situações, pessoas, modelo. Bom, aí continuando então, aí Joana diz, né? Se erras, repete a ação e se acertas, segue adiante. Não te evadas ao enfrentamento de problemas usando expedientes falsos, comprometedores, que te surpreenderão mais tarde com dependências infelizes. Então, aqui nasce a dependência emocional, né? Emocional, exato. Uhum. A dependência emocional é um segmento bem doloroso que impede a aquisição da consciência. Ela fica sendo um entrave, um obstáculo bem, bem grande para a aquisição, para a conquista da consciência. Aí, continuando, a Joana continua, né, dizendo, reage à depressão, trabalhando sem autopiedade, nem acomodação preguiçosa. Tenha em mente que os teus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que lhes emprestas. Aqui, gente, ressalvando todo o respeito, né? Falando aqui que nós estamos aqui com vários psicólogos, né? Com todo o respeito à dor do outro, né? Essa questão de reagir à depressão, né? Trabalhar a questão da autopiedade, com todo o respeito ao sofrimento do outro.
porque se sabe, nós, né, profissionais da área da saúde mental, nós sabemos que a depressão, ela causa um esgotamento psíquico ao ponto da pessoa não conseguir realmente perceber dados de realidade, inclusive, né? Tamanho o pano, né, escuro que é envolvido na consciência através da depressão. Então, com todo respeito ao sofrimento alheio, né, a pessoa, ela precisa ser estimulada a conseguir, né, entender esse processo depressivo como uma grande oportunidade de autoconhecimento. E não tem outra forma, né? É só desse jeito mesmo que ela consegue sair dessa roda de sofrimento, porque a gente sabe muito bem, né, que a parte química, né, medicamentosa, ela auxilia apenas em alívio de sintomas, né? Mas não promove realmente o autoconhecimento, que é o caminho para conseguir se enxergar as bases dessa depressão, né? Então, nesse parágrafo aqui, eu só acrescentaria essa questão, né? Com profundo respeito, né, a esse incômodo e essa dor de quem sofre. Então, continuemos, tá? Estamos quase terminando. Então, aqui ela diz, né? Joana diz: libera-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Nunca cedas espaço à hora vazia que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. O que faças, faze o bem com dedicação. São, na verdade, conselhos, né, da Joana, né? Aí ela continua dizendo, nunca cedas, né, o que faz com dedicação, lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento, que adquirirá segurança e lucidez através da ação contínua. Então, aí Joana fala da questão da importância do treino. É só através do treino que se consegue entrar realmente, né, nesse processo de conscientização, que é lento. Não adianta, é lento. Eu estava falando para vocês antes de cair aqui a minha internet, eu estava assistindo uma live, inclusive hoje, de uma médium chamada Mônica Medeiros. Ela não é espírita, é espiritualista, né? Porque trabalha com a questão de canalização, né? Mas de seres de outro planeta. E aí eu estava olhando umas coisas que ela estava dizendo, e uma das coisas que foi perguntado, né, a ela, por que é tudo tão lento aqui na Terra? E se isso é algo que tipo assim, algo que acontece também em outros orbes, né, em outros lugares onde se tem vida, né? Porque do ponto de vista espírita, inclusive, a gente sabe muito bem que todos os orbes, né, em todos existe vida, né? Não há nada não há nenhum que não tenha uma utilidade, né, dentro da criação. E aí ela respondeu que, vamos dizer que aqui na Terra exista um momento de exceção, que realmente aqui, né, os terráqueos, né, como eles falam, são mais rebeldes mesmo. Então, realmente aqui existe uma lentidão maior e que tem realmente outros planetas, outros orbes que volitam no universo que não se demoraram tanto, né? Não se demoraram tanto, que não passaram por tantas dores e agruras como nós já passamos e ainda passamos na Terra, né? Então, realmente é uma característica muito nossa aqui, essa questão da lentidão e da rebeldia. É como se o lento fosse mais lento ainda, né? O que já é lento é mais lento ainda para nós aqui. E, para encerrar, né, a gente fala, né, da codificação, onde Allan Kardec indagou aos benfeitores e guias da humanidade
conforme se lê o Livro dos Espíritos, na questão 621, né? Que aí ele faz a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E aí a resposta é na consciência. Responderam com sabedoria. A consciência, então, ela é o estágio elevado que devemos adquirir a fim de podermos seguir no rumo da angelitude, né? Angelitude aí no sentido de chegarmos a um patamar mais suave de consciência, ao qual estaremos menos suscetíveis às agruras, às dores e aos problemas. Não na questão de angelitude, de céuzinho e nuvenzinha e vida paradisíaca, né? Mas no sentido de que a consciência ela se torna tão ampla, tão transcendente, e que as dores são amenizadas pela nossa capacidade de agir, né? Nossa capacidade de ação em benefício de nós mesmos e da humanidade. Então, é algo que não tem finitude, na verdade, né? Nós não temos finitude. A gente não sabe se existe um ponto de chegada. A gente sabe que tem um ponto de partida, né, da criação. Mas o ponto de chegada, ele, naquilo que nós conhecemos até agora, né, na nossa limitação, não existe. Né? Então, seria isso que eu teria de conteúdo para vocês, e acho que já está na hora mesmo de encerrar, né? Já chegamos aí às 20 horas e 53 minutos. Tem uma mãozinha levantada aqui. O Júlio levantou, mas não está mais levantado. A Fátima está com ela levantada, não sei se ela era antes. Ah, não. Era antes. Então tá. Então eu vou parar a gravação e a gente vai fazer a nossa prece de encerramento aí, tá? Ok?